Quanta alegria no coração ao receber as oportunidades de compartilhamento espiritual. Ah, meus irmãos, temos visto na vida do ser espiritual, digo, na vida do pensamento, na integridade do ser, nas regiões em que nos é possível adentrar. Quantos espíritos atormentados por suas lutas íntimas diante da superioridade transitória material, do mau aproveitamento que tiveram, dos objetivos traçados para a reencarnação em direcionar o bem, a paz, a educação, a saúde, o progresso. Quantos homens, quantos espíritos atormentados pelo poder, pela ganância, pelas paixões, que utilizaram de maneira desordenada as riquezas e assim, caros irmãos, perderam-se em si mesmos. Irradiam o que têm em vossas mentes. Enxergamos esses espíritos pedindo socorro e amparo para as suas dores, nas perseguições interiores, a qual a própria percepção de culpa e remorso lhes fazem passar. Mal eles percebem que o amor, que o bem, que o socorro está junto deles. Mal eles percebem, porque não conseguiram ver os recursos materiais da inteligência do corpo, da saúde física, das condições sociais, das possibilidades da riqueza como mecanismo do próprio bem interior. Como não utilizaram para o bem, não conseguem enxergar o bem. Como não utilizaram para a educação, não conseguem perceber recursos para se educarem. Como não utilizaram para a saúde ao redor, não conseguem ver possibilidade de socorro a si mesmos. Como não elevaram o pensamento para o alto, para Deus, no agradecimento aos recursos materiais, também não conseguem enxergar os recursos espirituais. Ah, caros irmãos, independente das condições de nossos irmãos nessas fases da realidade espiritual, bons espíritos, amigos, os amparam, tentam irradiar na mente deles pequenos momentos que eles puderam desenvolver algo que lhes fortalecem a mente para o bem. E assim, alguns lembram de notícias, outros de uma frase, outros de uma oração, outros dos momentos de doença em que enfraqueceram, outros de amigos, outros ainda de condições de esperança. E nessa hora, o bem se faz presente. Não importa, caros irmãos,
as condições em que se encontram, o bem, o amor está presente. E quando eles sentem esse amor, por alguma coisa que seja mais simples que for da sua existência, pela gratidão a Deus, do ar que se respira, do alimento à mesa, do filho que receberam, da condição de enxergar, eles assim abrem os olhos para o socorro ao redor e enxergam, sentem, recebem todo o amparo que acham não serem dignos. Ah, meus irmãos, quantos espíritos passam dessa forma, e digo mais, quantos de nós, quantos de vós passaram e ao recobrarem a alegria das regiões superiores, a qual adentram após o socorro, quantos espíritos se comprometem com a realidade de retornar, na vontade de servir, nas condições mais simples da vida material. E vejam quantos estão na encarnação, lutando pela dignidade, utilizando nas famílias os recursos do bem, da honestidade, os recursos da simplicidade na transformação de uma época onde o mundo renova cada dia a possibilidade de ver a condição moral elevada pela ética, pela estrutura da civilidade, para que realmente encontremos as posições, entrelaçando uns com os outros na vida material e na vida espiritual. Espíritos assim são trabalhadores, dão a parcela nas várias atividades da encarnação. Espíritos assim são os médiuns, são os homens que querem dedicar a sua vida para o bem e lutam para encontrar a paz de consciência. O recurso material, caros irmãos, que chega às mãos de todos na encarnação, tenham consciência, são os objetivos traçados para a renovação íntima. Mas digo a todos, espíritos que vêm dar exemplo de alegria, de esperança, de simplicidade, de potencialidade do amor, que já alcançaram nas várias encarnações, não têm mais necessidade de recursos materiais, porque ao reencarnarem, eles expandem os recursos de socorro, de alegrias, de realizações no bem, amparando a quem estiver ao seu redor, unindo forças, envolvendo os corações amigos ao redor que sintonizam com o bem, para que a tarefa, como Cristo nos mostrou, seja realizada na terra, e todo aquele que se elevar na terra será rebaixado diante do Pai, mas todo aquele que se humilhar, que se rebaixar diante dos seus irmãos no socorro e no amparo, será elevado diante de Deus. Trabalhemos unindo as alegrias de realizações, pois o homem mais simples, que busca a certeza do servir sem retribuição, é aquele que mais ganha no reino dos céus, que pode penetrar as regiões superiores e compartilhar dos eleitos de Deus.
Muita paz, caros irmãos, nas propostas da reencarnação. Vosso irmão José.